Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre comprimento de um arco de uma circunferência. O encontro de hoje dá sequência ao nosso último encontro, quando nós falamos de comprimento de uma circunferência. Hoje nós vamos falar sobre o comprimento do arco de uma circunferência. O que seria o arco de uma circunferência? Vamos acompanhar esse problema. Em uma circunferência de 25 centímetros de raio, um arco tem 60 graus e comprimento x. Calcule o valor aproximado de x. Use o π igual a 3,14. Então aqui nós temos uma circunferência inteira e nesse pedaço que está reforçado, nós temos apenas um arco de uma circunferência. Ou seja, o arco da circunferência é um pedaço dela, não é a circunferência inteira. E ele está nos dizendo que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. O que nós aprendemos no último encontro? Nós vimos que uma circunferência, para eu calcular a volta de uma circunferência inteira, eu uso esta fórmula aqui, Circunferência é igual a 2πr. Olha o πr aí, gente. O π é um número que nós já aprendemos, aproximadamente 3,14, e o r é o raio da circunferência. No nosso caso aqui, nós temos 25 centímetros. O que vai acontecer se a gente usar essa fórmula para calcular a circunferência? Nós vamos medir ela inteirinha. E nós não queremos medir ela inteirinha, nós queremos medir um pedaço dela. Para isso, nós podemos construir uma ideia utilizando uma regra de 3. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Repara aqui, vou colocar circunferência e ângulo. Se eu tiver um ângulo de 360 graus, ou seja, 360 graus é uma volta inteira na circunferência. Então aqui, 360 graus significa uma volta inteira. Eu vou ter 2πr. Por quê? Porque 2πr é o que calcula uma circunferência em sua volta toda. Eu não quero os 360 graus, eu quero apenas 60 graus. E com isso, eu consigo calcular o valor de x. Tá? Vamos repetir, Eu tenho uma fórmula que calcula a circunferência inteira. Quanto que tem esta volta inteira em centímetros, em metros. Só depende do raio. Eu só preciso conhecer o raio. Neste problema, eu não quero saber quanto tem a circunferência inteira. Eu quero saber um pedaço dela. E esse pedaço representa 60 graus da circunferência. Então, montando uma regra de 3, se eu desse uma volta inteira na circunferência, 360 graus, eu calcularia com 2πr, que nós aprendemos no encontro passado. Como eu não quero os 360, eu só quero 60, isso vai me dar o valor de x aqui. Então vamos lá, como funciona a regra de 3 direta? A gente faz uma multiplicação cruzada. 360 graus vai multiplicar com o x, vai ficar 360 graus x, igual a 2πr vezes esses 60 graus que eu quero descobrir. Para o x ficar sozinho, eu vou dividir os dois lados por 360 graus. Aí o x vai ficar sozinho de um lado, mas esses 360 graus vão dividir lá do outro lado. Então aqui x vai ser igual a 2πr, acompanhe o meu raciocínio, vezes os 60 graus, dividido por 360 graus. É verdade que todo mundo aqui está dividindo por 360 graus, mas por que me interessa fazer isso aqui lá no finzinho? Porque isso aqui é uma maneira da gente calcular agora, sem utilizar a regra de 3. Quando a gente tiver esse tipo de problema, o que nós vamos fazer? Vamos começar com 2πr, que é o que calcula a circunferência inteira, e nós vamos fazer uma fração. Em cima vai ser o que eu estou precisando, que é os 60 graus,
e embaixo vai ser os 360. Então isso aqui é uma espécie de uma fórmula, tá? Eu estou usando o meu 2πr e estou pegando a parte da circunferência que me interessa. Aqui a gente pode até simplificar, né? Posso dividir em cima por 60 e embaixo por 60. Então como é que eu vou descobrir esse x? Vai ficar 2πr, simplificando, em cima vai ficar 60 dividido por 60 dá 1. 360 dividido por 60 dá 6. Então o que vai acontecer com o meu 2πr? Eu vou multiplicar por 1/6. O que significa isso? Dá para fazer 6 fatias de 60 graus aqui na circunferência. Porque ó, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Vai dar exatamente 360 graus. Se não desse para simplificar, a gente não simplificava, tá? A gente simplifica para ajudar. Às vezes o ângulo é 37,45 graus. Você não vai conseguir simplificar com 360. Então você faz a multiplicação, né, pelo de cima e no final a gente vai dividir tudo por 360. Aqui, vamos terminar o nosso problema. Então aqui vai ficar x igual 2 vezes o π vale 3,14 vezes o raio 25 centímetros e tudo isso a gente está dividindo por 6. Vou colocar o sinal de igual no lugar certo. E aí, calculadora deles, a gente vai calcular e ver quanto que dá o nosso x. Vamos lá, 2 vezes 3,14 vezes 25, deu 157. Agora divide por 6, 26,17 aproximadamente. Vou colocar aqui 26,17 centímetros aproximadamente. Então, numa circunferência que tem 25 centímetros de raio, se eu medir apenas 60 graus dela, essa medida é 26,17 centímetros. Quase o tamanho do raio, né? Mas é um pouquinho maior. Neste problema nós temos o seguinte: caminhando 50,24 metros em uma praça circular, Débora descreve um arco de 72 graus. Qual é o diâmetro da praça? Então olha só, a praça tem o formato circular. Vamos supor que a Débora saiu do ponto A e veio até o ponto B, onde essa distância tem 50,24 metros. Aí a pergunta é, qual é o diâmetro dessa praça? Eu vou anotar aqui que ele quer saber o diâmetro, tá? Eu tenho condições de descobrir o raio. O que é o diâmetro? O diâmetro é quando eu atravesso a circunferência desde o ponto A, passando pelo centro, até o outro lado. Ou seja, o diâmetro contém dois raios, né? Um raio até aqui, outro raio até lá. Então, para eu calcular o diâmetro, se eu já conheço o raio, eu pego o raio e multiplico por 2. Chegamos lá no diâmetro. Bom, o que a gente conversou anteriormente? Eu tenho aqui descrito um arco de 72 graus. E eu conheço a medida desse arco. Nós vamos usar aquela fórmula que a gente aprendeu. Olha só, eu não quero a circunferência inteira, eu quero apenas a circunferência de 72 graus. Então você pode usar o nosso famoso πr, o 2πr, só que agora nós fazemos a proporção. Qual é essa proporção? Eu quero 72 dos 360, porque o 2πr me dá o de 360. Eu não quero tudo isso. Então a gente termina com essa fração. 72 graus está aqui e 360 seria o cálculo da circunferência inteira. E aí nós conhecemos este valor aqui, ó. Isso foi informado para a gente. Esta medida aqui, 50,24, vai deste lado aqui. Então olha só, vai ficar 50,24 é igual a 2 vezes o π, que a gente conhece, 3,14. O π não é uma letra de incógnita, ele é sempre um número aqui. Então você já pode substituir o π pelo seu valor. O raio a gente não tem, eu vou conservar aqui o raio.
Além disso, eu vou ter que multiplicar por 72 e tudo isso vai dividir por 360. Acertar aqui o sinal de igual. Bom, minha estratégia, como a gente pode usar a calculadora, eu não vou nem simplificar aqui, ó, 72,360. Se você simplificasse, também dava aqui, tá? Divide em cima por 72, embaixo por 72, ia ficar 1/5. Tá? Mas com a calculadora, o nosso serviço está facilitado. Então eu vou multiplicar tudo em cima, dividir por 360 e vou ver quanto é que dá. Vou pegar a calculadora, está aqui. Então veja só, do lado esquerdo eu tenho 50,24, vai ficar esperando. O que eu vou fazer de conta? 2 vezes 3,14 vezes o 72, já deu um total aqui de 452,16. E eu vou dividir por 360. Dividido por 360 vai ficar 1,256 e o R, que é o que a gente quer descobrir. Então, o que eu faço para descobrir o valor do R? Eu vou dividir os dois lados por 1,256. Vai ficar 50,24 dividido por 1,256 igual a R, porque a divisão aqui vai dar 1. 1,256 dividido por 1,56 é 1. Por isso que a gente fala que passa dividindo. Na verdade, a gente está dividindo os dois lados. Agora eu vou fazer essa divisão e vou descobrir qual é o valor do raio. Então, 50,24 dividido por 1,256 deu 40. O raio deu 40 metros. Agora vou finalizar o problema descobrindo quanto que é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então o diâmetro é 2 vezes o 40, ou seja, o diâmetro é 80 metros. E aí está a resposta do nosso exercício. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar alguma sugestão, escreva aí nos comentários ou mande algum recado para a gente em nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até o nosso próximo encontro.